verso 1 até o 7, nós temos a terceira reclamação dos israelitas no deserto. A gente viu semana passada eles murmurando por falta de água, depois eles murmuraram por falta de comida, pão e carne eles estavam pedindo, agora eles reclamam de novo por falta de água. E do verso 8 até o final do capítulo 17, nós temos uma guerra, uma luta entre os amalequitas e o povo de Israel no deserto. Vamos ler o capítulo todo. Após a leitura, eu vou dizer essa palavra do Senhor. Todos que têm respondam com amém. Nós iremos orar mais uma vez. Êxodo 17, verso 1. Toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim, avançando aos poucos, conforme a instrução do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. E Moisés respondeu: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando: por que nos fizeste sair do Egito, para nos matar de sede junto com os nossos filhos e o nosso gado? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva na mão a vara com que feriste o rio e vai em frente. E ali estarei diante de ti sobre a rocha no Horebe. Bate na rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. E assim fez Moisés diante dos anciãos de Israel e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da discussão com os israelitas e porque eles colocaram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está ou não no meio de nós? Então os amalequitas vieram e atacaram Israel em Refidim, e Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. E Josué fez como Moisés lhe havia falado e lutou contra os amalequitas. E Moisés, Arão e Hur subiram ao monte no alto da colina. E acontecia que quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia, mas quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas, e por isso pegaram uma pedra e puseram-na debaixo dele para que se sentasse. Arão e Hur sentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Então nas suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou a fio de espada a Amaleque e o seu povo. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isso para o memorial no livro, e confirma a Josué que apagarei totalmente a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Então Moisés edificou um altar, a qual deu o nome de Jeová Nissi, e disse: porque o Senhor jurou que fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Bem, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus bendito, te louvamos por mais um domingo, o dia do Senhor, o qual nós podemos com grande liberdade, zelo e alegria cultuarmos ao teu nome como seu povo, o corpo do seu Filho amado, em quem o Senhor se compraz, em quem está todo o seu deleite eterno e infinito, ó Pai. Rogamos que o seu Espírito nos conceda capacidade e força para entendermos, amarmos e praticarmos sua palavra e proclamarmos ela, Deus, às pessoas na nossa vida, no nosso cotidiano. Que o seu poder transformador, ó Deus Espírito, venha a usar a sua palavra ministrada a nós para purificar nossos corações, purificar nossas mãos, nossas consciências, todo o nosso ser com o sangue de Cristo. E que o Senhor nos leve a Jesus e a Ele crucificado em cada texto, e que nós não usemos a pregar nada além disso, como Paulo diz lá em Corinto. Que o seu nome seja glorificado, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo num mês bem polarizado, num ano bem polarizado por causa das eleições. A gente está entre o primeiro e o segundo turno, e o pessoal está à flor da pele, extremamente ansioso, preocupado. Eu espero que ninguém aqui se enquadre nessa descrição. E a gente viu na escola bíblica sobre política esse ano uma preparação para a nossa votação, que à medida que a gente abraça completamente uma ideologia, seja ela qual for, nós estamos abraçando
algumas verdades, mas tais verdades num pacote misturado com muitas mentiras. E ao abraçar essas mentiras, elas vão corroendo o nosso coração e fazendo com que ídolos se levantem em nossos corações, quer seja ídolos de direita, de esquerda, socialista, conservador, liberal. Todas as ideologias, quando nós abraçamos o pacote completo, nos levam à idolatria e nos levam a colocar nossa confiança última, não em Jesus, mas em alguma coisa da criação ou em algum político que nos leve a esse aspecto da criação, como a gente já viu nas nossas aulas na escola bíblica. E o que acontece, irmãos? Ambos os lados dessa discussão política são enervantes, são estressados, são briguentos, são muito de ranger os dentes. Antigamente era mais a esquerda, mas a gente vê uma direita cada vez mais briguenta. E por que isso? Porque a gente se torna parecido com aquilo que nós adoramos. Nós cristãos temos que cada vez mais ser parecidos com Jesus, porque nós adoramos Jesus no Espírito. Mas a partir do momento que a gente adora qualquer outra coisa que não Jesus, a gente vai ficando o oposto de Jesus. E essa enervação, essa briga, esse estresse, essa raiva que um tem pelo outro é fruto dessa idolatria. É fruto de toda essa raiva que vai colocar eu contra eles e eles contra nós, no sentido humano, físico e político da coisa. Como nós sabemos que nossa luta é contra o poder, o diabo e os seus demônios, como Paulo diz em Efésios 6. E o grande problema, irmãos, é nós absolutizamos isso, existe essa guerra política, todo mundo está estressado, e saiu até uma pesquisa, acho na Datafolha, essa semana, que coloca um candidato à presidência como aquele que vai trazer provisão para as minorias, e o outro candidato como aquele que traz mais segurança. E por que eu estou dizendo tudo isso sobre política? Porque tem tudo a ver com o nosso texto aqui dentro de nós. Nosso texto se passa em Massá e Meribá. Massá significa provar, no sentido de testar. Os israelitas estavam testando a Deus. E Meribá significa brigar, significa lutar, significa realmente partir para cima da pessoa com agressão. Ou seja, os israelitas estavam nesse mesmo embalo que os brasileiros estão hoje, porque eles também estavam com o coração cheio de idolatria. Eles estavam rangendo os dentes. E quando Moisés pergunta para Deus: Senhor, no verso 4, eles vão me apedrejar. É por isso que ele coloca o nome de Meribá, porque os israelitas estavam ao ponto de realmente sair do soco com Moisés. Eles estavam tão estressados contra Moisés que eles realmente estavam a ponto de cometer agressão física contra o seu líder maior ali. E a grande pergunta que vai reger esses dois episódios, dessas águas aqui que saem da rocha lá em Massá e Meribá, e da luta contra os amalequitas, é o final do verso 7, que é o encontro dos dois eventos. Vejam comigo o final do verso 7. A pergunta: o Senhor está ou não no meio de nós? Essa é a pergunta que vai reger o capítulo 17, e uma das perguntas mais importantes também de Êxodo. Êxodo vai responder a pergunta: quem é Yahvé? Mas não adianta a gente saber apenas quem é Yahvé. A gente precisa saber onde está Yahvé, onde está o Senhor. Será que está no nosso meio mesmo? Ou será que a gente vai morrer no deserto? Como nós podemos saber que Deus está no nosso meio? E a política, de novo, vamos pensar: se tal candidato ganhar, Deus está com o Brasil. Se tal candidato ganhar, Deus está contra o Brasil. Isso não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia. Ganhando o Lula ou o Bolsonaro, o Brasil jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, e a igreja jaz em Cristo. Nada vai mudar. Amém? Amém. Mas como saber que Deus está no nosso meio hoje, aqui conosco, na igreja? O texto de Êxodo 17 vai nos ensinar 3 coisas. Deus está no nosso meio porque Ele provê para nós. Ele vai prover água para os israelitas. Ele vai dizer: o que é isso?
E Deus está no nosso meio quando Ele nos protege, assim como Ele protegeu os israelitas dos amalequitas aqui. Mas em que sentido Ele provê para nós? E em que sentido Ele nos protege? Essas são as duas coisas. E a gente vai terminar com a terceira conclusão aqui, no verso 14 a 16, onde Moisés erige um altar e coloca lá Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. O que significa isso? Em termos de Deus estar ou não no nosso meio. Então vamos lá, irmãos. Verso 1 ao 7, então, o povo murmura enquanto estão próximos do Sinai. Eles querem apedrejar Moisés, eles querem brigar com Moisés. Moisés clama a Deus. Deus fala para ele pegar a sua vara, porque ele abriu o mar e trouxe as pragas do Egito, e bater na rocha. Verso 6: bate na rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. É muito interessante, irmãos, porque lá em Números eles voltam para esse lugar porque estão rodeando o deserto, e um pouquinho antes de eles entrarem em Canaã, 40 anos depois, eles voltam para Massá e Meribá, e Deus não manda Moisés bater na rocha. Ele fala: Moisés, fala para a rocha e dela vai sair água. Moisés estava tão estressado, 40 anos pastoreando esse povo aqui que só reclama, que ele pega a sua vara e bate 2 vezes na rocha. Eu não imagino ele batendo assim como se não um tapinha nas costas. Eu imagino Moisés realmente estressado, batendo 2 vezes na rocha. E Moisés comete um pecado público, porque ele está diante daqueles milhões de israelitas. Eles sabiam que era para Moisés só falar com a rocha, e Moisés, num ato de humano de estresse, mas num ato pecaminoso, ele desobedece a Deus, ele bate, ele desconta a sua raiva, ele coloca o sol em cima da sua raiva, ou a sua raiva debaixo do sol, como diz lá Tiago, e ele é proibido de entrar em Canaã por causa desse pecado. Muito interessante que o ciclo aqui se repete, mas aqui Deus manda bater, ele bate e sai água da rocha, e o povo começa a beber dessa água, e ali é um grande sinal de que Deus está no meio deles. Agora, como a gente transporta isso para os nossos dias e para Jesus? O texto que a gente deu no começo do culto. 1 Coríntios 10, Paulo vai ler essa passagem de Êxodo 17, e de forma muito inesperada, ele vai dizer que essa rocha, a qual Moisés bate e sai água, e é muito interessante que essas grandes rochas, elas tinham bolsões de água no meio delas, mas nada explica a quantidade de água que saiu daqui. É algo realmente sobrenatural, Deus realmente fazendo a rocha brotar água dela. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, olha, essa rocha é Cristo Jesus. A gente pode aumentar a analogia, falando assim como Moisés bate na rocha, assim também o povo de Deus, lá os judeus, eles crucificam Jesus, batem em Jesus, e ele morre para nos dar essa água. Então Paulo vai ler essa passagem de forma cristológica. Ele vai falar, olha, essa rocha acompanhou eles no deserto. Não que a rocha foi andando sobrenaturalmente pelo deserto, mas no começo do deserto, da trajetória, aparece essa rocha, a qual dá água para eles, e no final, lá em Números, essa rocha ela volta a dar água para todos os israelitas beberem. Deus está provendo aqui fisicamente em Êxodo 17, e Paulo vai falar assim, olha, existe uma analogia entre a provisão de água lá em Massá e Meribá e a provisão espiritual que Cristo nos concede à igreja. E é muito interessante que Paulo vai falar para os pagãos coríntios, olha, os nossos pais cometeram isso, isso e isso, tentaram a Cristo, Cristo é essa rocha da água, ou seja, nós somos filhos dos israelitas, espiritualmente falando, porque nós somos essa continuidade, nós somos o novo Israel. E Paulo vai dizer, Cristo é a rocha. Só que a grande pergunta é, o que é essa água que Cristo nos dá? E aí, respondendo o que é essa água, nós vamos responder a primeira pergunta, ou a primeira implicação de nós sabermos se Deus está no nosso meio. E para responder isso, a gente vai precisar ir lá para o Evangelho de João, capítulo 4. A mulher samaritana se encontra com Jesus, não preciso abrir, apenas vou resumir para nós.
Jesus está indo pregando o Evangelho. Ele para numa cidade samaritana, numa aldeia samaritana. Os seus discípulos vão até a cidade comprar comida, já é meio-dia. Jesus está cansado, João coloca esse detalhe, e ele se senta no poço de Jacó, um poço em que o próprio Jacó cavou lá em Gênesis, que era preservado esse memorial até a época de Jesus, e ele se senta ali. Chega uma mulher para tirar água, uma mulher samaritana, e Jesus fala assim para ela: você pode tirar água para mim também? E a mulher pergunta: olha, como que você, sendo judeu, pede água para mim, sendo uma mulher samaritana? E João explica porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus continua o diálogo, dizendo: olha, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, é você que pediria água para ele, e ele te daria água viva. E a mulher responde: Senhor, o Senhor não tem um balde para tirar água, de onde você vai achar essa água viva? E aí Jesus disse: olha, quem crê em mim, eu tenho água para dar para a vida eterna. Se você tomar essa água desse poço, você vai voltar a ter sede. Mas se você tomar da água que eu vou te dar, você jamais vai voltar a ter sede. E a mulher diz: Senhor, me dá sempre dessa água para não voltar a ter sede. E o diálogo continua, né? Jesus fala que é o Messias claramente para ela. Ela vai, evangeliza a cidade dela crê em Jesus, muitos da cidade creem em Jesus. E Jesus vai dizer: olha, você precisa beber da água que eu te dar. E é uma água que dá vida e vida eterna. Mas João capítulo 4 ainda não responde que água é essa. João capítulo 6, Jesus como novo Moisés, ele provê pão e peixe do povo. E ele como novo maná, ele é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E a resposta está lá em João capítulo 7. João capítulo 7, Jesus está na festa dos tabernáculos, no último dia da festa, que era o dia mais importante. Ele clama em voz alta, no meio de todo mundo, dizendo: quem tem sede, venha a mim. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E aí João, o autor, responde, ele declara, ele dizia isso em relação ao Espírito que seria dado àqueles que crescem. Resposta: qual que é a água que Jesus, como a rocha, nos provê? É o próprio Espírito Santo. Essa é a evidência de Deus está ou não entre nós. O Espírito Santo que habita plenamente em Jesus, será que Ele está trabalhando em nosso meio? É assim que a gente responde em Êxodo 17:7. O Senhor está ou não no meio de nós? Como? Nós estamos bebendo da água da rocha. Como? Nós estamos bebendo do Espírito do Cristo ressurreto que está à destra do Pai, e por isso Ele derramou o Espírito na sua igreja. E como nós sabemos que o Espírito está entre nós? É a velha pergunta do Érico na escola bíblica, né? O fruto do Espírito: paz, alegria, santidade, santificação. Cada vez mais o poder do pecado é obliterado em nossas vidas, e cada vez mais a imagem de Cristo fica evidente, e nós cada vez mais odiamos o pecado, amamos a Cristo, amamos a sua igreja, amamos servir o próximo e amar a Deus. Essa é a primeira resposta, então, da pergunta que Moisés coloca para nós: Deus está ou não entre nós? Segundo lugar, verso 8 ao 13. Deus está no nosso meio se Ele nos protege. Os amalequitas vêm, eles estão aqui em Massá e Meribá, eles vão para Refidim, na verdade, verso 8, e os amalequitas vêm para guerrear com os israelitas. E Moisés, como um mediador, ele levanta as mãos como intercessor, e como ele está com as mãos levantadas, o seu povo vence. Quando ele cansa e abaixa as mãos, os israelitas perdem. Eles ficam nessa de vencer e perder, até que Moisés se cansa de vez. Eles pegam uma pedra, colocam ele como um banquinho para ele se senta, e Ur sustenta um braço, o seu irmão Arão sustenta outro braço, e ali, com os braços levantados, sustentados por Ur e por Arão, os israelitas conseguem vencer os amalequitas.
Os pais da igreja viam nisso muitos símbolos de Cristo, ainda que de forma bem alegórica. O próprio fato de Moisés estar com a mão estendida assim, né? Lembra dos Cristo Jesus crucificado, os pais da igreja vão dizer. Ou ainda, Ur era da tribo de Judá e Arão era da tribo de Levi. Os pais da igreja vão dizer, olha, o ofício real de Judá e o ofício sacerdotal dos levitas, ambos sustentam Cristo como nosso mediador. A gente não precisa ir tão longe assim para ver Cristo aqui, ainda que sejam imagens bem vívidas para nós. Não há nenhuma conexão com o Novo Testamento que faça essa sugestão. Mas, irmãos, os amalequitas, eles são descendentes de Esaú, que era o irmão gêmeo de Jacó. Eles já brigavam no ventre, lembram? Nas pregações de Gênesis. E essa luta continua pelos séculos depois. E aqui os descendentes de Esaú, os amalequitas, lutam contra os descendentes de Jacó, os israelitas. E, irmãos, essa cena não é apenas uma curiosidade histórica, uma factualidade histórica que Moisés colocou aqui só porque aconteceu ou não. O fato de Moisés colocar isso daqui aqui tem também uma implicação teológica. Toda a luta no Antigo Testamento é a luta do filho da mulher e do descendente da serpente. Os israelitas como o filho da mulher coletivo, aqueles a qual Deus está usando como veículo para trazer salvação e trazer o Messias, lutando contra o filho da serpente, aqui caracterizado pelos amalequitas. Então, como que a gente vê isso aqui? Essa luta dos amalequitas contra os israelitas apontam para a nossa luta contra o diabo e seus demônios, porque no fim agora a igreja luta diretamente contra eles, através da nossa luta espiritual, da fé, da justiça, da verdade, de toda a armadura lá de Efésios 6. E é muito interessante, irmãos, essa luta. Lá em Apocalipse 12, nós temos uma imagem muito vívida da nossa luta contra o diabo e seus demônios. Apocalipse 12, João vê uma mulher vestida de sol e de estrelas, com coroa na cabeça, uma imagem vívida da igreja, como aquela que também domina sobre a criação, debaixo do domínio de Cristo. E essa mulher estava sofrendo muito, porque ela estava com dores de parto. E ele vê também junto um dragão que vem do céu, cuspindo fogo com a cauda, arrebanhando uma terça parte das estrelas do céu, e o dragão quer devorar o menino da barriga dessa mulher, porque esse menino vai destruir esse dragão. E João descreve de uma forma bem rápida o ministério de Jesus, falando que assim que o menino nasce, ele é arrebatado aos céus, ou seja, e assenta diante de Deus para reger todas as coisas. Ele vai da encarnação à ascensão de Cristo num só ato. E ele diz que o dragão se assenta e ele quer engolir agora a mulher. Ok? Vamos voltar a atenção aqui. O dragão quer engolir a mulher. E o que a Bíblia fala? Que essa mulher, ela é levada ao deserto e ela é protegida por Deus contra o dragão. O dragão solta um rio da sua boca para tragar a mulher, a terra se abre, engole esse rio, ou seja, acontece de tudo para proteger a mulher do dragão, e o dragão não consegue chegar até a mulher. O que Apocalipse 12 nos ensina? Nós, como essa mulher, como a igreja, estamos completamente protegidos dos amalequitas, da semente da serpente, do próprio diabo. Em que sentido? Espiritualmente. Em Apocalipse, a igreja ela é blindada contra o diabo espiritualmente, se ela se mantém na fé. Mas fisicamente nós somos mastigados por esse dragão. Nós temos mártires em Apocalipse 6. Nós temos a igreja passando pelas taças, pelas trombetas, por todo aquele julgamento de Deus. Nós sofremos fisicamente, mas espiritualmente nós somos protegidos do diabo.
Então, respondendo a pergunta com a segunda resposta: como saber se Deus está no nosso meio, se Ele nos protege? Como Ele nos protege? Ele nos protege espiritualmente e não fisicamente. Fisicamente, o nosso corpo está sendo deteriorado dia após dia, segundo os Coríntios 4. Mas nosso homem interior é renovado dia após dia pela imagem de Cristo. Amém? Em Romanos 8, Paulo vai dizer o seguinte no verso 30: aqueles em que Deus chamou, a esse justificou. Quem justificou, santificou. Quem santificou, Ele já glorificou. A nossa glorificação é tão certa quanto o nosso chamado, justificação e santificação. É por isso que no verso 35 de Romanos 8, Paulo vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, miséria, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, a gente é entregue à morte todos os dias, somos como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E Paulo vai dizer: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura ou profundidade, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse é o cântico de triunfo de Paulo em Romanos 8. Ou seja, por que nada pode nos separar do amor de Cristo? Porque a nossa glorificação final, ela é tão certa quanto a nossa salvação inicial. Por quê? Porque Deus nos guarda, nos protege. Você quer saber se Deus está na nossa igreja e na sua vida em particular? Se você continuar perseverando, e o apóstolo João vai dizer na sua carta: o maligno não nos toca, espiritualmente falando. Terceiro lugar, verso 14 ao 16. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isto para memorial num livro, e confirma a Josué que apagarei totalmente a lembrança de Amaleque de debaixo do céu. Então Moisés edificou um altar ao qual deu o nome de Jeová Nissi, e disse: porque o Senhor jurou e fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Como saber que Deus está no nosso meio? Ele nos deu um memorial num livro escrito. Verso 14: escreve isso num livro como um memorial. O que quer dizer? Que essa passagem precisa ser lida e relida para ficar na nossa memória, para nós sabermos que Deus está no nosso meio. Como saber que Deus está na Igreja Batista Reformada de Piratuba e na vida de cada um de nós, se nós temos o memorial de Deus na nossa memória diante de nós? O povo de Israel, cada vez que fazia alguma coisa, levantava o altar para que, se eles passassem ali de novo, eles lembrassem do ato redentor de Deus. Nós temos todos os atos redentores de Deus aqui diante de nós, no livro completo da memória da história da salvação para nós. Ler, irmãos, isso aqui é evidência de que o Espírito está no nosso meio e a causa de nós não sermos tocados pelo maligno. E eu gostaria de terminar com 3 aplicações práticas para nós. Primeiro, 2 delas é do Novo Testamento, lendo no Êxodo 17. Você quer saber, agora a nível individual, se Deus está na sua vida? Hebreus capítulo 3 vai citar o Salmo 95 e vai ler Êxodo 17. Ele vai dizer o seguinte: olha, não endureçam o vosso coração como nas águas de Massá e Meribá. Salmo 95 vai dizer isso, e Hebreus 3 vai dizer isso: não endureça o coração como os israelitas fizeram aqui, e por causa disso não puderam entrar no descanso, porque quando eles voltam lá em Números, aqui em Meribá de novo, Deus pune eles de novo. Eles não entraram em Canaã por quê? Por causa desse episódio. Se repete depois. E qual que é a causa? Hebreus 3 vai nos dizer a causa: incredulidade. E qual que é a aplicação de Hebreus 3? Citando o Salmo 95, lendo 17:
Fé perseverante é aquilo que nos distingue o cristão verdadeiro e o cristão falso. Então a pergunta é: você crê em Cristo? E essa fé, ela é renovada dia após dia, ela é mantida dia após dia, ela é nutrida dia após dia, ela cresce dia após dia? Ou nós vamos padecer no deserto com o coração duro e incrédulo? A evidência de que Deus vai estar na sua vida é que você vai ter uma fé que vai durar daqui até o seu último suspiro, e na eternidade ela vai ser trocada pela própria visão de Deus Pai, Filho e Espírito. Segundo, 1 Coríntios 10 de novo, Paulo vai dizer: olha, a rocha é Cristo, e nós lemos verso 11 do culto. Isso aconteceu como exemplo para nós que vivemos no fim dos tempos. Uma vida caracterizada por esse fim dos tempos é a evidência de que Deus está na sua vida. O que é isso? Quando a gente olha para esses pecados israelitas, a gente não pode dizer: olha, eles pecaram assim, portanto eu também posso pecar assim. Nossa, a igreja é igual Israel no Antigo Testamento. A igreja fica murmurando, fica idolatrando, fica caindo em pecado. É isso que Paulo diz? Paulo diz: não. O que acontece aqui é um exemplo para nós não fazermos. Por quê? Porque nós vivemos no fim dos tempos. O que isso significa? Significa que nós temos um oceano de coisas a mais que os israelitas. Os israelitas tinham água física para beber, nós temos o Espírito. Os israelitas tinham a rocha, nós temos o próprio Cristo. Nós temos todas as coisas. Para quê? Paulo vai dizer: não idolatrem, não murmurem, não tentem a Cristo como eles fizeram lá em Êxodo 17. A vida caracterizada pelo fim dos tempos, pelo Espírito habitando em nós, dando-nos poder para não vivermos como os israelitas. Vivermos uma vida muito superior em santidade e justiça. Terceiro e último, Êxodo 17:15, o altar a qual Moisés reconstrói ali, ele coloca o nome de Jeová Nissi, que significa o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é a nossa bandeira, é a minha bandeira, em outras palavras. Ou seja, o Senhor é aquele que guerreia por nós. Qual que é a nossa bandeira agora? Qual que é o nosso Jeová Nissi? Literalmente, Cristo crucificado. Cristo é o nosso Senhor e a cruz é a nossa bandeira. Não como o pessoal do século 11 ao 13 das cruzadas, que queriam reconquistar Jerusalém da mão ali dos muçulmanos e colocavam uma cruz no escudo dizendo que eram cristãos e iam lá marchando, guerreando. Não, essa não é a nossa bandeira. Nossa bandeira não é de direita, de esquerda, não é política. Fechando aqui a nossa aplicação prática, a nossa bandeira é a cruz. Isso significa que é pela cruz e na cruz que o Senhor guerreia por nós e que nós caminhamos em triunfo. Segundo os Coríntios 1, Paulo fala assim: glória a Deus, graças a Deus, porque Ele nos conduz em triunfo através de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que nós venhamos a questionar: o Senhor está ou não no meio de nós? Amém? Vamos orar.